surpreendi vendo uma pesquisa do IPEA, um instituto que faz as pesquisas a respeito das crianças e adolescentes no Brasil, e fiquei impressionado em descobrir que a cada 3 menores apreendidos, 2 vivem ou viveram desde que nasceram na extrema pobreza. É um dado que deve ser levado em conta nas análises que se faz sobre a criminalidade no Brasil. Preocupante, porque nós não temos atacado ao longo do tempo as raízes dos problemas desse país. Quantas vezes não vimos políticos de destaque, até presidente da República dizendo nunca antes desse país se cuidou tanto da miséria, nunca antes se cuidou tanto da habitação. Só que eu não consigo enxergar aonde erradicaram a miséria, aonde estão essas casas prometidas. Primeiro eram 1 milhão, depois eram 2 milhões, depois eram 4 milhões de casas. E onde estão essas habitações? Onde está essa condição social dada às pessoas? Eu ando nas comunidades e o que eu vejo é pobreza. Eu paro nos faróis de trânsito e o que eu vejo são pedintes. Nós precisamos começar a pensar numa nova geração, nós precisamos começar a pensar em educação, nós precisamos começar a pensar em moradia digna para as pessoas, nós precisamos começar a pensar em famílias estruturadas para que criem os seus filhos de forma racional, alimentados, educados. Nós precisamos construir um novo país. Essa pesquisa mostrando que a cada 3 menores infratores apreendidos, 2 são da extrema pobreza, vêm da extrema pobreza, da miséria total, deve preocupar a todos nós. Pense nisso. Esse é o programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br ou no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade, que muito me honra com a sua presença. Ele que é presidente do PSDB aqui da cidade, um advogado proeminente, uma larga experiência na área jurídica, e eu agradeço muito, agradeço de coração a sua presença aqui, doutor José Rodrigues Tucunduva Neto. Que honra! A honra é minha, Jonas, tá? A primeira vez que venho no seu programa, é uma grande satisfação estar aqui, poder conversar contigo, conversar com o seu público. É sempre um prazer estar aqui para poder bater esse papo, né, e atingir toda a população da nossa cidade. Te chamo de Tucunduva, te chamo de Neto? A escolha é sua. Doutor Tucunduva Neto, vou juntar os dois nomes. Por que o PSDB há muito tempo não se firma na cidade, não é protagonista nas eleições? O que segurou nesse tempo todo? E daqui para frente, qual é a realidade? Olha, Jonas, é difícil a gente explicar o porquê o PSDB, tá, não conseguiu, ao longo do tempo, tá certo? Há muitos anos não eleger sequer um vereador. Eu acho que evidentemente aí existem diversos fatores, não é somente um fator, existem diversos fatores, que eu acho que a gente também, por outro lado, não pode ficar discutindo o passado, nós temos que discutir futuro. Eu acho que... Mas não é uma sequência, doutor? É uma sequência, tá certo? Diga-se de passagem, tá certo, onde foram cometidos alguns erros anteriormente, tá certo? Inclusive de minha parte, que presidiu o PSDB, pelo menos durante quase 5 anos nos últimos tempos. E, na verdade, o PSDB não elege um vereador no município, sequer um vereador no município há quase 20. Então, para todos os efeitos, a gente é obrigado a fazer o meia-culpa e olhar para o futuro. E olhando para o futuro, é que o PSDB, em vistas dessas próximas eleições, contando com o apoio do governador Geraldo Alckmin, contando com o apoio do nosso presidente nacional, contando com o apoio dos nossos senadores, dos nossos deputados, das lideranças regionais, nós começamos a nos preparar já para as eleições futuras, exatamente para dar uma volta por cima, para poder exatamente apresentar porque a volta por cima, na verdade, não é simplesmente ganhar uma eleição. A volta por cima é a gente apresentar uma proposta viável para a nossa cidade, é apresentar um novo modelo de gestão, é apresentar novos nomes disputando as eleições municipais, é apresentar principalmente soluções viáveis, tá certo, para o munícipe. E é isso que hoje nós estamos nos preparando, fazendo, tá certo, montando novamente o PSDB, tornando a criar, por isso também que aceitei retornar à presidência do PSDB. Você estava fora?
Não, eu não estava fora do PSDB, eu sempre fui do PSDB. Estava fora da presidência. Eu estava fora da presidência. Ok. O que acontece? O PSDB, na última, quando acabou a minha gestão... O senhor não foi candidato à reeleição? Não, não fui candidato. Foi eleito João Leite Neto? Não, foi eleito João Leite Neto, que teve, tá certo? O João Leite, a gente sabe, ele teve muitos problemas aqui na cidade, estava até com uma situação familiar bastante difícil, havia perdido a perda de um filho, que ele perdeu um filho na ocasião, e coincidentemente, além dessa situação dele, que o deixava certamente bastante entristecido, ele ainda foi convidado, tá certo? Teve um convite profissional, que o João é um profissional competentíssimo então, para quem não dentro da sabe, área vamos dele. dizer, o João Leite Neto foi convidado pelo Carlos Massa, o Ratinho, Exatamente. para fazer televisão no Paraná e ele mudou-se lá para Curitiba para cuidar disso. Exatamente, é onde eu ia chegar. Ele foi para Curitiba e lá ele está com um programa, está conduzindo um programa de televisão lá no Paraná. E a partir do momento que ele saiu, o partido ficou, de certa forma, acéfalo. Com isso, recentemente foi feita uma reunião na coordenadoria e existiam 4 chapas concorrendo para a nomeação de uma comissão provisória. O que acabou acontecendo? Foi feita uma reunião com o nosso coordenador regional, que é o Edmur Mesquita. Nessa reunião, foi indicado 2 integrantes por cada uma dessas chapas e mais uma indicação do próprio Edmur, uma indicação do Papa e uma indicação do Bruno. Eu acabei sendo a indicação do Bruno. Eu aceitei Bruno Covas, deputado federal. Bruno Covas, deputado federal. Papa, o João Paulo Tavares Papa, também que é deputado federal hoje e ex-prefeito de Santos. Exato. E o Edmur, que é o Edmur Mesquita, que é o coordenador regional. Existia uma conversa na cidade de que o Papa poderia sair candidato a prefeito do Guarujá nas próximas eleições. Não é verdade. Não é verdade. Era fofoca? Não, fofoca, com toda certeza. Mas é uma fofoca boa, não era? Não, eu acho que pessoas competentes, tá certo? Tem mais que ser candidato, deveria vir, tá certo? Eu vejo, por exemplo, um dia desse, recentemente me encontrei com o Mourão. Eu disse, Mourão, eu teria uma grande satisfação, seria seu eleitor se você fosse candidato na minha cidade. Por que razão? Porque é uma pessoa que já empreendedor. Ele é empreendedor, uma pessoa que já se demonstrou competente. E é isso que nós precisamos para o Guarujá, tá certo? Com todo o respeito pelos administradores que passaram ou que estão hoje na administração. É a minha opinião. Né? A mesma coisa nós estamos fazendo agora. Então, uma vez montada essa comissão provisória, voltando à questão da comissão provisória, houve a indicação de 2 pessoas, de 2 pessoas por cada chapa e mais essas 3 pessoas. Reunidas essas 11 pessoas... Quem vai ser o presidente? Quem vai ser o presidente? Acabei, tá certo, sendo indicado por esses 11 pares, tá certo, e novamente fui reconduzido. E quem é o seu vice? Não existe vice na comissão provisória. Não existe vice na comissão provisória. No PSC tem? Não, na comissão provisória não tem vice. No PSDB não tem? Não tem. Então, agora o que acontece? Desses 11 que estão hoje tocando, que aliás, no final das contas, uma dessas pessoas acabou sendo desligada do partido, se desligou do partido, e nós estamos agora providenciando, não apenas já nós temos um prazo exíguo com relação à questão de filiação partidária, até porque em setembro agora se encerra o prazo de filiação partidária. 1 de outubro, né? De outubro, tá certo? Final dia 1 de outubro, dia 1 de outubro, final de setembro, portanto, final de setembro, dia 1 de outubro encerra. Acaba, ninguém mais entra em partido nenhum para disputar eleições. Para disputar as eleições. Então nós começamos a montar o nosso grupo, houve um convite ao Benzi, que já tinha o interesse de participar do PSDB, que tinha o interesse de ingressar no PSDB, o Benzi acabou se filiando com apoio, como eu disse, do governador Geraldo Alckmin, do Aécio Neves, dos nossos senadores José Serra. Eu estive lá na festa. Exatamente, e do Aloísio. Então acabou se filiando nesse partido, foi uma festa imensa que foi feita agora recentemente no Hotel Delfim, tá certo? E com isso tinha perto de 600 pessoas nesse evento, acabou se filiando e hoje é o nosso candidato, será o nosso candidato, é um pré-candidato. Com certeza, decidido. É o pré-candidato, será o pré-candidato do PSDB nessas próximas eleições. Quer dizer, o PSDB nessa eleição pode eleger vereadores, pode até eleger o prefeito, pode fazer muito mais do que tem feito nos últimos tempos. Com certeza há um crescimento aí. Acredite, o PSDB vai eleger o prefeito e vai eleger vereadores. Quer dizer, há um crescimento aí. Há um crescimento e esse crescimento ele tem tudo para dar certo. Até porque é o que a cidade precisa. Ganhar uma eleição
basta simplesmente ganhar uma eleição. Não é ganhar a eleição por ganhar a eleição. É ganhar a eleição com propostas novas para a cidade, que certamente serão apresentadas no momento oportuno, com a finalidade de convencer o eleitor. E tenho a certeza que as propostas do PSDB, as gestões que o PSDB vem fazendo no estado de São Paulo, nas prefeituras do estado de São Paulo, são exemplos. São realmente gestões com responsabilidade, são gestões com serenidade, são gestões com competência, são gestões que o Guarujá precisa, é uma gestão que o Guarujá precisa. E tenho a certeza que nós vamos conseguir levar essa mensagem para o eleitor e com grande probabilidade de vencer essas eleições. Quer dizer, sempre que há uma junção de pessoas que pensam, você passa a ter uma possibilidade maior de êxito e, ó, volto àquilo que você disse, o básico, o essencial, não é ganhar a eleição, é você disputar, é você colocar propostas, é você dizer, eu quero isso, eu preciso disso, nós precisamos disso para a cidade. E, obviamente, que resultado da eleição é contingência de um trabalho. Sim. Esse trabalho, pelo que o senhor tem colocado, o PSDB está fazendo. Com toda certeza, o PSDB está fazendo esse trabalho, até porque, como eu disse, para no ano que vem poder apresentar para a cidade, tá certo? Propostas de trabalho. E essas propostas de trabalho, tenho certeza, são propostas que serão do interesse do morador do Guarujá, até porque não podemos continuar no marasmo que ao longo dos anos o Guarujá vem vivendo. O senhor que é tão experiente, está há tanto tempo cuidando desses aspectos políticos da cidade, o senhor que é um advogado atuante na cidade, por que tanta candidatura ou tanta pré-candidatura para a eleição de 2016? Conta-se aí nas mensagens de Facebook em torno de 22. É óbvio que terá uma depuração nisso. Mas por que tanta gente se arvorando à condição de candidato? É falta de liderança? Olha, eu não sei se é falta de liderança, ou talvez excesso de pessoas que se consideram lideranças. O que a gente vê, por exemplo, eu acho que também é do jogo democrático. Se a gente for ver, por exemplo, um dos países mais democráticos do mundo, os Estados Unidos, me parece que só o Partido Republicano recentemente teve lançamento hoje de um outro novo candidato, Donald Trump. E lá estão 150 candidatos. Então, lá nós temos inúmeros, a gente observa pelo jornal, não sou eleitor lá, evidentemente, tá certo? Mas lá existem inúmeros candidatos, inclusive dentro de um só partido. Então, não vejo nada demais com relação à questão das candidaturas. Eu acho que o Guarujá, na verdade, talvez pode ser que seja uma falta de liderança ou, quem sabe, excesso de liderança. Mas eu acho que quanto mais candidatos a cidade tiver, com toda certeza, maior são as possibilidades do eleitor, maior são as opções do eleitor. O eleitor é quem vai escolher, o eleitor é quem vai decidir, né? É legítimo esse número de candidatos? Eu acho que é legítimo, até porque nós temos uma legislação no Brasil, que ela é muito falha com relação à questão dos partidos. Eu, por exemplo, eu acho a cláusula de barreira, que recentemente agora, nessa reforma política, que não foi tão reforma assim, a gente observa que não existe a cláusula de barreira. O partido tem um candidato, apenas um deputado eleito, pronto, automaticamente ele pode... A cláusula de barreira... Isso é uma cláusula de barreira furada. A cláusula de barreira atinge justamente alguns partidos históricos que fazem questão de manter o seu filão. Nós vamos deixar essa conversa para o segundo tempo, porque aqui nós vamos fazer isso em 2 turnos, ou em 2 tempos, como se faz no futebol. Só que lá é 45, aqui é 15 e 15. Vamos a um breve intervalo comercial, mas antes eu quero falar para você de inovar ideias. Inovar ideias é um novo conceito em relacionamento interpessoal. O professor Rubens Marcon ministra um curso de oratória e postura que vai mudar a sua vida. Você que tem dificuldade na hora de participar de uma reunião, você que quando vai falar fica ofegante, às vezes gagueja, começa a transpirar, as palavras não saem, o raciocínio falha, você precisa ser treinado para ser um orador. Para aquela reunião de família, para aquela reunião de trabalho, para aquela reunião política, para aquela reunião em igreja, você precisa aprender a se comunicar, inovar ideias. Faça uma consulta, www.inovarideias.com ou no telefone 981611121. Faça uma consulta sem compromisso, você vai ver como a comunicação é a base de tudo. Inovar ideias. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas.
segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, conversando hoje aqui com o doutor José Rodrigues Tucunduva Neto, que muito me honra com a sua presença, ele que é presidente do PSDB e é um advogado experiente aqui na cidade do Guarujá, e nós estávamos falando exatamente da cláusula de barreira. Mas antes eu quero te dizer, nos Estados Unidos são 152 partidos. Cada partido pode lançar mais de um candidato e ainda existem os candidatos independentes. Você não precisa de partido para ser candidato. E às vezes as pessoas falam, olha lá nos Estados Unidos é só 2. Não, é que só 2 aparecem porque lá existe a cláusula de barreira. Só aparecem aqueles que realmente têm espaço na mídia, que tem voto, que tem aclamação popular, senão não aparece. E aqui não, né, doutor? Aqui é uma farra do boi, né? Sim, exatamente. Como eu disse, eu acho que a existência de diversos partidos não é de todo ruim, muito pelo contrário. Agora, existe, naturalmente, haveria a necessidade exatamente de uma cláusula de barreira que, diga-se de passagem, para uma eleição municipal, principalmente como a nossa, onde não existe televisão, não existe o horário político na televisão, que é aquilo que realmente mais importa para esses partidos, não faria grande diferença, de forma que poderiam ser lançados diversos candidatos. Agora, o número de candidatos, eu acho até que é salutar, como eu disse, existe, tá certo, uma possibilidade maior de escolha do próprio eleitor. Agora, o eleitor, que evidentemente na hora da eleição, é quem vai depurar isso tudo, é quem, afinal de contas, é ele que elege. Mas aqui, doutor, o que acontece é o seguinte, você arruma 10 amigos ou 11 amigos, você subscreve uma lista de presença, você começa a colher assinaturas, você colhe assinaturas a granel, até de pessoas que já morreram há 30 anos, acabam assinando lá em pós-mortem, você consegue um número suficiente, em torno de 400 mil assinaturas no Brasil todo, né, tendo 9 estados, tem um pouco mais de destaque, você monta um partido, automaticamente você tem direito a uma verba de manutenção partidária milionária, você já sai ganhando aí 10 milhões de cara, você consegue benesses de todas as equipes, você consegue horário de televisão que você vende a preço de Rede Globo, horário gratuito, que é ou nacional, ou estadual, ou municipal, mas você vende, é uma fortuna, então é uma máquina de fazer dinheiro. Primeira coisa que teria que fazer, na minha opinião, é você limitar a assinatura a quem não esteja afiliado a nenhum partido, ou que a assinatura significasse uma filiação. Eu queria ver montar mais um partido. Exatamente. Aliás, recentemente vi uma matéria também, se bem me recordo, na Folha de São Paulo, onde estava falando a respeito de uma pessoa, de um advogado, que ele é expert na montagem de partido. Me parece que é montado 2 ou 3 partidos, já tinham montado 2 ou 3 partidos no passado, e estava prestes a montar mais um. Vou me esquecer o nome dele agora, mas ele mora em Votorantim, então, eu conheço pessoalmente, o senhor Calvo, não me lembro o nome agora. Então, na verdade, o que acontece de fato é isso que você está dizendo. Existe, infelizmente, pessoas que montam partido com a finalidade de obter as benesses, tá certo, próprias dos partidos, o que realmente é um absurdo, é ridículo um negócio desse imaginar que isso possa continuar. A cláusula de barreira é uma forma realmente, tá certo, de desestimular esses partidos a serem montados. A gente sabe que vai atingir muitos partidos históricos, como você havia dito, mas por outro lado, ele vai eliminar essa vantagem que tem de montar um partido simplesmente por montar para obter essas benesses. Até porque não adianta ser histórico se não tem voto, se não tem voto. E com relação, por exemplo, a essa questão do horário eleitoral, de fato, eles montam, passam a vender o horário nessas coligações, coliga-se com a finalidade de ter 15 segundos a mais, 30 segundos a mais, além das verbas do fundo partidário que acabam passando, que não são poucas. Me parece, você disse com relação à necessidade da pessoa não ser filiada a outro partido, eu não vou afirmar, mas me parece que recentemente saiu uma alteração na legislação. Não, saiu a proposta, ainda a caminho de votação, isso. O que já é um grande avanço, porque hoje realmente pega 400 mil assinaturas no Brasil, um país com 200 milhões de habitantes, pega 400 mil assinaturas. E aí o partido depois tem 1.500 filiados. 1.500 filiados. Como é que pode? De onde que são essas assinaturas? Exatamente. Quer dizer, são pessoas que simplesmente filiam por amizade, por deferência, tá certo? E isso quando não passa batido com assinaturas por assinaturas. Mas não tem jeito? Tem, a gente tem que acreditar. Eu lembro de uma poesia, se bem me recordo, da Cora Coralina, que ela dizia mais ou menos o seguinte, tá certo? Que acredite no Brasil, tá certo? Oração aos moços, se bem me recordo. Ele dizia mais ou menos... Aos moços seria Rui Barbosa.
Não. É uma da Cora Coralina. Tá. E ela dizia mais ou menos o seguinte, ela falou, acredite no Brasil, tá certo? Em cada canto desse país tem uma pessoa que trabalha honestamente, que trabalha dignamente, fazendo com que esse país cresça. Eu acredito, tá certo, que realmente a nossa população, a imensa maioria da nossa população, a esmagadora maioria da nossa população, tá certo, ela tem, tá certo, a esperança, ela tem realmente a dignidade, ela trabalha do sol a sol, ela trabalha arduamente para poder fazer do Brasil um grande país. Eu acredito realmente que o Brasil tem jeito, eu acredito que o Guarujá tem jeito, eu acredito que apesar de todas as dificuldades, se a gente olhar para o futuro, no nosso futuro, com certeza, a gente continuar trabalhando, a gente fazer disso um grande país. PSDB, o senhor como político e presidente do PSDB, o que o senhor faria para melhorar a segurança desse país? Que é uma coisa que atemoriza as pessoas. Olha, em primeiro lugar, eu acho o seguinte, a gente tem algumas ideias, eu parto de algumas premissas, tá certo? Diferente do que, como você disse, logo no começo desse programa, tá certo? Nós temos uma questão social que envolve a violência. Grande parte das crianças que hoje estão entrando no mundo do crime, são crianças que há 2 anos atrás não foram assistidas por uma política social adequada. Hoje, uma criança ela cresce num meio miserável, tendo como referência o bandido que mora ao lado da casa dela. O herói dele é o bandido. Tendo como referência, tá certo, aquela pessoa que está lá vendendo droga, não é o policial. Não é o jornalista, não é o advogado, não é o professor, não é o médico. Essas pessoas têm essas referências. Essas pessoas elas são desassistidas. Nós não temos políticas sociais para atender essa juventude. Por quê, doutor? Porque eu acho que é um erro da própria administração. Começa pela administração municipal. Me diga uma política social que nós temos aqui para atender esse jovem carente. Nós não temos nenhuma. Nós poderíamos ter tantas. Ainda hoje eu estava conversando com uma professora na porta aqui do Paço Municipal, onde eu tive hoje lá um compromisso. No Porta do Paço. Ela estava me contando, tá certo? Poxa vida, nós temos grandes dificuldades na sala de aula, quero implantar alguns programas na cidade ligados à música. Eu falei, olha, isso eu havia conversado lá atrás, há 10 anos atrás, aproximadamente, porque nós temos a Polícia Militar e o Exército, ambos têm, tá certo? Escolas de música. Por que não criar determinados programas? Isso eu estou falando é um ponto, é um ponto somente, tá certo? A título de exemplo. Por que não, por exemplo, criar uma escola de música liderada por policial militar, liderada por militares, tá certo? Com a finalidade de aproximar exatamente essas pessoas da uma comunidade mais carente, dando aula para essas crianças, fazendo com que essas crianças cresçam, vendo que a polícia, que a autoridade, ela não é, tá certo, o inimigo, pelo contrário, ela é tão humana, ela é uma pessoa tão gente quanto ela e que, na verdade, tá certo, tem muito a ensinar. E é uma forma que a gente tem, inclusive, de afastar as crianças da rua. Isso a gente fala da música, não é só da música, citei a Polícia Militar e o Exército, exatamente pelo fato de ser onde está os maiores, a visão mais deturpada dessas crianças com relação a essas autoridades. Mas tem sido feito campanhas para isso, deveria, para que as pessoas não gostem de militares. Mas é mais... São feitas campanhas. Mas é mais uma razão para fazer-se uma contra-campanha com a finalidade de fazer uma aproximação. O governo do Estado tem feito a parte dele, na sua opinião? Olha, eu acho que falha também. Mas eu veja bem... O governo federal falha muito também. Veja, a política, eu acho que esse tipo de política, por exemplo, esse tipo de política social, ela não é própria do governo do Estado de São Paulo. Essa política social, ela é própria do município. Quem faz essa política social exatamente por estar mais próxima do município, por estar mais próximo dessas áreas carentes, é o município que deveria agir. E, infelizmente, não tem feito a parte. Não é só o Guarujá, é de uma forma em geral. Hoje eu vejo, por exemplo, como verdadeiro absurdo, falando da redução da minoridade penal. Nada contra. As pessoas falam, mas veja bem, o menor fez, ele tem que pagar. Ele tem realmente que ser desestimulado. Agora, a pena não é apenas e tão somente para desestimular. A pena, na realidade, deveria ser para ressocializar. Pensa você, vamos pensar, essa criança, ela entrou, esse jovem vai entrar, vai ser condenado a 10 anos de cadeia, vai ter que cumprir 10 anos de cadeia. E olha que estou falando, que é uma proposta do meu partido, 10 anos de cadeia, vai passar 10 anos lá dentro, ao lado... Daqui a 18 anos, na Fundação Casa, a proposta é do seu partido. Sim. Até 18 anos na Fundação Casa, depois, com 18 anos, iria para o presídio com os outros de 18 anos. Sim, tudo bem. Agora, vamos lá. Esse de 18 anos foi lá dentro, vai ficar mais 7 anos lá dentro da cadeia.
Qual tipo de ressocialização que nós temos hoje na cadeia? Mas esse é um outro problema a ser resolvido. Então, tem que haver ressocialização. Sim, nós temos que nos esquecer, nós não podemos nos esquecer que nós estamos apenas e tão somente protelando para frente, doutor, protelando um pouco mais. Eu sou penalista, o senhor também é, e a minha tese é a seguinte, eu entendo, e eu tenho estudos sobre isso, que 70% dos que estão presos hoje poderiam estar soltos. Isso homens, mulheres, 90% das mulheres que estão presas poderiam estar soltas com penas alternativas. Nós precisamos de penas muito mais graves para aqueles criminosos contumazes e penas muito mais leves para aqueles que acabam sendo vítima até dos próprios criminosos e acabam sendo presos. Pega esses meninos que fizeram rodízio de estupro no Piauí. Esses meninos têm que ter uma pena muito mais grave do que aquele outro que rouba um tênis na praia. Mas eles são colocados no mesmo balaio e pagam da mesma forma, doutor. Sim, mas exatamente, mas é o que eu estou dizendo. Eu não sou um penalista, deixei há muito tempo de atuar na área criminal, mas, por outro lado... Perdoe, eu desculpe, eu pensei que fosse penalista. Mas de qualquer forma, a gente conhece, naturalmente, até porque não para de ler, né? Até por força da profissão Claro. E como cidadão. Agora, uma coisa eu considero absolutamente importante. Em primeiro lugar, eu acho que uma pessoa que leva junto consigo maior, que leva junto consigo menor para cometer um crime, ele já deve partir de uma pena muito mais, não é apenas uma agravantezinha, já tem que ter, já determinado na legislação. Pena muito mais severa. 10 anos, está certo? Só pelo fato de estar com esse menor. Esses 10 anos, pelo fato de estar acompanhado do menor, ele não poderia ter nenhum tipo de benefício. Já desestimula. Com relação à questão da reincidência penal, que é outra, você me está falando que muitos poderiam estar em liberdade. Muitos, 70%. O que nós observamos é que muitas pessoas que são egressos das cadeias acabam retornando por conta exatamente de outros crimes e por vezes com mais gravidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá a pessoa, quando ela é reincidente, de cara, ela já perde direito a benefício. De cara, ela já perde. No Brasil, hoje nós temos, existe a soma das penas, vai somar as penas, depois tem um sexto das penas, somando tudo, um sexto das penas, comutação. Pera um pouco, se o sujeito ele é reincidente, ele é sinal que ele é um criminoso contumaz. Muitas das vezes, mas a diferenciação tem que ser feita aí, doutor. Porque hoje, se você é prego vendendo uma pedra de crack, ou se você estupra e mata uma moça, você é preso da mesma forma. Sim, você paga do mesmo jeito. Talvez até haja uma certa diferença na quantificação da pena, mas a pena é a mesma, é prisão, no mesmo tipo de estabelecimento, com o mesmo tipo de penalidade. O erro está aí. Mas eu sei. Nós precisamos fazer com que cada um pague na proporção daquilo que cometeu. Aí você soltaria 70% das pessoas e faria uma ressocialização com ele até em liberdade, ou semi-liberdade. Sim, mas é o que como você está dizendo, tá certo? Eu acho que o que nós temos que ver com relação à questão do desestímulo do crime, com relação àqueles que já têm condição de ter liberdade, eu acho que se esse dado que você está passando, tá certo? Confere, realmente existe um erro do Estado. Errado. Então, existe um erro do Estado com relação à questão da soltura dessas pessoas. Agora, com relação à questão da punição e do desestímulo à violência, nós precisamos sim de leis mais duras, mas de uma forma eficiente e não imaginar que apenas e tão somente que a criminalidade, principalmente do jovem e hoje que é cometido pelo jovem, vem apenas e tão somente da vontade de ser criminoso. Na realidade, existe toda uma conjuntura social que tem que ser combatida com a finalidade real e efetivamente de resolvermos essa questão. Acabaram com o nosso tempo, doutor. Acabaram com o nosso tempo. Mudou Lamentável, bastante. Acabaram com o nosso tempo. Antes de encerrar o programa, eu quero mandar um grande abraço para o pastor Davi Silva, da Ebenezer, lá da Vila Áurea, Pedro Scott, meu amigo da cultura, Tiago Bruni, Tiago, quanto tempo, o Vilmar Calomino, sinta-se abraçado, Zezinho Cachoeira, Caride Bernardino, José Forte, pessoas que eu tenho conversado no dia a dia, falaram, manda um abraço lá, o Cândido Garcia Alonso, de férias, boas férias, Cândido, Guaraci Moraes, lá da IPI, da Rua do Contorno, seu Erasmo Brito, meu grande amigo lá do Morrinho, seu Erasmo, Dr. José Rodrigues Tucunduva Neto, que muito me honrou com a sua presença. 30 segundos para falar tchau. Bom, muito obrigado. Tchau. Não, brincadeira, eu não sei a essa tudo. Mas, Jonas, primeiro, muito obrigado pelo convite para vir aqui ao seu programa. É sempre um prazer poder conversar com você, é um prazer poder vir até aqui, poder conversar com o seu público, que eu sei que
enorme, né? Agradeço a paciência de cada um de vocês, agradeço pela atenção e até uma outra oportunidade, se Deus assim permitir. Espero que seja rápido, que o retorno seja rápido, porque é muito bom conversar com uma mente brilhante como a sua. Realmente me sinto envaidecido. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.